Shalom, meu nome é Meili, sou pastora aqui em Angra dos Reis, casada há 38 anos, com 3 filhos maravilhosos, netos. Deus tem abençoado a minha vida com uma família preciosa. E hoje eu estou aqui para trazer uma mensagem da parte do Pai, porque o Senhor colocou isso no meu coração há 2 domingos passados. Eu ouvi uma palavra de um pastor que estava pregando e ele pregava sobre a Torre de Babel. E aquilo ficou muito forte no meu coração e o Espírito Santo continuou falando, e eu fiquei impactada e comecei a pesquisar mais sobre isso, o que o Senhor estava querendo dizer para mim sobre isso e o que Ele queria que eu falasse. Então, isso está em Gênesis capítulo 11, no versículo de 1 a 9. Gênesis 11, de 1 a 9. Amém? Vou estar lendo a palavra, então. Quem quiser pode acompanhar. Em todo o mundo, as pessoas se serviam de uma mesma língua e de uma única maneira de falar. Quando os seres humanos emigraram para o Oriente, encontraram uma planície em Sinear e ali se estabeleceram. Combinaram uns com os outros: vinde, façamos tijolos e cozamo-los ao fogo. O tijolo lhes serviu de pedra e o betume de argamassa. E decidiram mais: vinde, construamos uma cidade e uma torre, cujo ápice penetre nos céus. Dessa forma, nosso nome será honrado por todos e jamais seremos dispersos pela face da terra. Versículo 5. O Senhor desceu para observar a cidade e a torre que os homens estavam erguendo. Então declarou o Senhor: eis que a humanidade se constituiu em um só povo e falam todos a mesma língua. E essa construção é apenas o início de suas iniciativas. Em breve, nada poderá impedi-los de realizar o que quiserem. Portanto, vinde, desçamos, confundamos a linguagem dos seres humanos, a fim de que não mais se entendam uns com os outros. E foi dessa maneira que o Senhor os espalhou dali por toda a terra, e pararam de erguer a cidade. Por isso, ficou conhecida como Babel, porquanto ali o Senhor confundiu a língua de todo o mundo. E assim, desde a Babilônia, o Senhor dispersou a humanidade sobre a face da terra. Amém? Vamos orar? Pai, estamos aqui diante da Tua presença, Senhor, com essa palavra tão rica, tão maravilhosa, que nos ensina tantas coisas, Senhor. Eu quero apresentar a minha vida a Ti nesse momento, declarando que estou totalmente, Senhor, na Tua dependência, Espírito Santo de Deus. Guia a palavra que está ministrando, abra os ouvidos dos meus filhos, que o Senhor quer guiá-los. Eu sei que o Senhor tem algo individual para cada um. Que eles sejam, Senhor, completamente cheios, que haja discernimento espiritual nessa hora, para entender e depois colocar em prática tudo aquilo que o Senhor vai falar. Obrigada, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Então, eu pesquisando um pouco mais sobre isso, a gente vê que essa passagem ela é muito falada, que eles foram julgados pelo pecado de orgulho e da insolência, da ambição e da loucura da desobediência. Mas a história fala algo mais, que a gente por que Deus quis confundir só por eles estarem querendo chegar ao topo? Mas ali tem uma palavra que eles queriam, né? E até aí, né? Tem coisas que a gente fica assim, olha, vamos construir, está no versículo 4. Fala alguma coisa, Dai? No versículo 4, eles falam, vamos construir. As pessoas, elas tornam o próprio nome famoso por meio de qualquer coisa com que sejam lembradas pelas futuras gerações. Naquela época, eles eram lembrados pelos filhos, né? Deus é um Deus geracional.
Ele fala, eu sou o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. Então, eles eram reconhecidos, famosos, pela geração deles, pelos frutos que eles davam, né? E aí, por que que eles queriam construir uma torre para tornar o nome deles famoso? Eu fiquei, né, pensando isso, né? Por que isso? O que acontece que eles precisavam construir uma torre para ter o nome deles famoso? Aí, vamos lá. Eu, lendo Isaías 63, 14, podem anotar aí se quiserem, Isaías 63, versículo 14, diz assim: como o gado que desce para o vale, assim o Espírito de Deus os conduziu para o repouso. Assim guiaste o teu povo, fazendo para ti um nome glorioso. Deus é que dá um nome glorioso aos homens. Em quase todas as passagens da Bíblia, a gente vê que Deus é que está ali, em Neemias também. Neemias, capítulo 9, não, Neemias 9, 10. Também fala algo assim, quer ver? Neemias 9, versículo 10. Fala, realizaste sinais prodigiosos e maravilhas em igual contra Faraó e contra todos os seus oficiais e contra todo o povo da terra dele, pois sabias que com arrogância eles os haviam tratado. Assim passaste a ser conhecido e temido em toda a terra. Então, ali também, Deus mostrando que Ele é que honra, que Ele é que faz o homem famoso, né? E aí, em poucas ocasiões, a gente vê Deus tornando alguém famoso, né? Como a gente está vendo aqui, a gente vê essas duas passagens aí, de Neemias, em Gênesis, né? Que ele faz de Abraão um nome famoso. Em 2 Samuel também, 7:9, fala de Davi. Então, é sempre algo positivo que Deus está falando sobre alguém que fez a vontade de Deus, que obedeceu, tal. Aí o nome se tornava famoso. Mas o próprio homem dizer que quer tornar o seu nome famoso era algo que a gente não vê na Bíblia, só nessa passagem da Torre de Babel. E aí, pesquisando mais, né, eu vi que no mundo antigo, na Mesopotâmia, eles reconhecem que essas torres eram importantes, eu não sei, ali não tive nenhuma pesquisa que me direcionasse dizendo que como que eles aprenderam isso, né? Mas a gente sabe que desde a queda de Caim, os homens começaram a ser principados, potestades, porque como que eles aprenderam a fazer tanta coisa? A gente vê que eles trabalhavam com as armas de ferro, a Bíblia fala isso, só não anotei, quem é que começou a trabalhar com armas de ferro? Os filisteus, né, que não eram de Deus. Então, o inimigo, ele tem vários sacerdotes, ele tinha várias coisas que ele ensinava, artes mágicas, remédios e por aí vai. Então, eu creio que o próprio inimigo também soprou na mente daqueles servos ali para fazer essa torre. Mas essa torre, pesquisando mais, porque depois outros povos fizeram essas torres na Mesopotâmia, principalmente na Babilônia, essas torres, elas são chamadas de zigurates. Alguém já ouviu falar de zigurates? Levanta a mão assim. Zigurates. Então, esses zigurates serviam para quê? Eles eram construídos para que as pessoas, não para que as pessoas subissem ao céu, mas sim para que um Deus descesse do céu. Olha que coisa interessante. E acreditava que um Deus descia do céu, entrava no templo para ser adorado, e isso consistia em rituais destinados a atender às supostas necessidades desses deuses, como comida, moradia, roupas e assim por diante. Então, a partir disso,
A gente vê várias religiões se formando, fazendo templos que têm esse hábito, né? Na Umbanda, no Candomblé, no Espiritismo, todos eles servem aos demônios com comida, com roupas, com cultos, né? E sempre tem que ter um lugar para eles. Os zigurates eram uma tipo de uma. Eu tenho uma foto aqui, não sei se vocês vão conseguir enxergar, que fala desse, que mostra esses zigurates. Deixa eu ver se eu consigo mostrar para vocês aqui como eram feitos. E a gente tem isso na Torre da Babilônia. Olha, vocês conseguem ver aqui. Conseguiram? Então, era um tipo de uma pirâmide, só que era feito com base, tinha uma parte de baixo, ia subindo assim até se tornar menor, naquela casinha lá no último topo que ficava o templo para que os deuses descessem para eles servirem. E aí a gente vê que esses deuses eles só se importavam de ser servidos. E ali eles faziam o quê? Eles ensinavam a arte da guerra, eles ensinavam a arte de medicina e várias coisas que os povos iam recebendo dos seus deuses para ser famosos na terra. Ah, porque o deus da agricultura, o deus da natureza, o deus disso daquilo, eram esses deuses que desciam nesses zigurates. Então, o que foi começado lá em Babel, que Deus mudou, tirou, fez uma confusão ali nas línguas para que eles se dispersassem. Se eles tivessem constituído juntos naquela época, eles não iam ter mais, como Deus mesmo disse, eles não iam ter fim, eles iam ficar poderosos, porque os demônios iam tomar posse ali do mundo inteiro, porque ali estava constituído o povo de Deus, que era a maioria. Então Deus teve que dispersar para que eles não fizessem isso juntos, apesar de que muitos povos começaram a fazer em outros e outros lugares, né? Mas o povo de Deus continua sendo separado, que nós chamamos hoje de remanescentes, né? Então, gente, em Mateus, capítulo 4, versículo 8 e 9, nós vemos uma dessas coisas que o Senhor fala e que nos mostra por que, que o inimigo falou isso com Jesus. Mateus 4, 8 e 9. Tornou o diabo a levá-lo agora para um monte muito alto e mostrou-lhe todos os reinos do mundo, em todo o seu esplendor, e propôs a Jesus: tudo isso te darei se prostrado me adorares. Ordenou Jesus: vai de Satanás, porque está escrito: ao Senhor teu Deus adorarás e só a ele servirás. Então a gente vê aqui que era já um modelo que Satanás tinha de levar o homem ao topo, que era onde eram feitos esses zigurates, para dar a eles aquilo que eles queriam, se eles, prostrados, adorassem a eles, aos demônios, né? Então, aí a gente vai vendo por que, que Deus os espalhou, por que, que o Senhor, naquela época, fez isso. Não era uma coisa assim, ah, porque eles querem ficar famosos. Não, tinha todo um significado demoníaco, que o Senhor não queria deixá-los ficar praticando isso. Tanto que a primeira torre de Babel não continuou. Né? Depois passaram-se sei lá quantos anos para que o diabo fosse novamente, instituísse, e até hoje. Né? E hoje, quais são os zigurates que nós vemos? Por que eu estou falando isso hoje? Como é que o diabo tem tentado a igreja a partir de então? Porque hoje é a igreja. Hoje nós estamos na dispensação da igreja. A igreja que tem autoridade, a igreja que tem o domínio para expulsar os demônios. Então, qual é a artimanha de Satanás?
Quando a igreja foi formada, ela foi formada em casas, nas ruas, nas cavernas. Os cristãos se escondiam até em cemitérios para poder estar juntos e pregar a palavra. Hoje nós estamos aqui virtualmente. Mas e os templos? Quando começou isso? Igreja Católica Romana. E se nós observarmos Apocalipse, a gente vê que a Igreja Católica é a grande prostituta. Aí é outro estudo de escatologia, né? Mas, a partir do momento que se construíram a igreja, templo, local, começou a promiscuidade, a prostituição, porque eles começaram a colocar os ídolos, certo? Os ídolos foram sendo colocados no templo. O templo que existia judaico já também estava promiscuído. Por quê? Porque os judeus já estavam fazendo da palavra de Deus uma apostasia, falando coisas que eles não viviam, vivendo uma regra, impondo uma regra que eles mesmos não suportavam. Jesus falou isso em várias passagens, os fariseus. Então, os templos serviam para quê? Para Babel. E o que é Babel? A palavra Babel quer dizer confusão. Então, hoje, nos templos, né, que são constituídos humanamente e que se institui regras humanas, existe o espírito de confusão, Babel. Hoje, quando você vai para uma igreja local, a maioria, tá? Não vou aqui generalizar, não. Eu sei que tem 7.000 que não dobraram o joelho diante de Baal. Então, existem os remanescentes. Mas, na maioria das vezes, os templos que foram constituídos estão em confusão. Por que existem tantas denominações? A igreja está dividida? Não. Certo? Por quê? Porque um tem uma doutrina tal, outro tem doutrina tal. Outro... Isso é bíblico? Isso é Babel, irmão. Isso é Babel. Se eu sou da igreja que é pentecostal, o outro é mais tradicional, isso aqui já virou Babel. Porque aí quando a igreja se une, a igreja de Cristo, o corpo de Cristo na terra, um fala para o outro, não, não é bem assim, não. Não, não, você não é, você tem que estudar mais. Ou o outro, você é muito não sei o quê. Isso é o quê? Isso é Babel. O homem constrói seus templos suntuosos, se assentam em lugares de reis e se colocam acima dos seus servos, porque aí deixou de ser ovelha. Porque a ovelha, o pastor tem que ir para o campo, catar a ovelha, limpar ela toda, tirar todos os carrapichos, botar óleo na cabeça para a mosca não ficar na cabeça dela. A ovelha tem que ser muito bem cuidada pelo pastor. Hoje, o que os pastores estão fazendo com as ovelhas? Estão só usufruindo delas. Me dá, me dá, me dá. Eu te dou uma palavra, eu sou todo poderoso aqui, e eu vou falar agora a você, soberano. E aonde que está Jesus nisso? Jesus ia para o meio dos ladrões, ia para o meio das prostitutas, e ele ensinou a gente a sentar nos melhores lugares. Ele ensinou a gente a ser dono de alguém. Não, porque tem que ser do meu jeito. Não é do jeito de Jesus. Eu penso assim, se meu marido vai viajar e ele deixa um amigo comigo para cuidar da minha casa, das minhas coisas, e aí eu engravido do amigo do meu marido, de quem é o filho? Do adultério. E hoje a gente vê muitos líderes tendo filhos que não são de Jesus, são dos amigos de Jesus, se dizem amigos de Jesus, que fazem discípulos para si e não para Cristo. Então, quando Cristo vier, ele vai dizer, olha, isso aí não é meu filho, não. Não se parece comigo. Não tem as minhas características.
Não fala a minha língua. Isso é o quê, irmão? Babel, confusão. A palavra de João 4:23 da Samaritana, no versículo 23, Jesus diz: o Pai procura esses que o adorem em espírito e em verdade. A samaritana questionou: mas aonde que nós temos que adorar? No Monte tal? Não. Chegar a hora, o Pai procura adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Mas quanta resistência nós temos de quando você se afasta um pouco da igreja local para viver essa intimidade com Cristo, de fazer coisas que a palavra de Deus diz. Você encontra resistência ou não? Quem encontra resistência, levanta a mão assim para mim, por favor. Por quê? Porque eles não querem que você seja livre. E onde há o Espírito, há liberdade. Quando nós somos guiados pelo Espírito Santo de Deus, nós somos guiados pela mente de Cristo. Eu estava falando com a Day aqui no início. Eu, quando me converti, eu tinha ido a muitas religiões, eu busquei muito a Cristo e eu passei por várias religiões. Então, quando eu cheguei ao fim, assim, né, que eu digo o fim do fim, estava tudo muito ruim. E aí eu fui numa igreja e lá o pastor falou tudo que estava acontecendo na minha vida. Eu creio que aquela época que eu me converti, a dispensação era muito forte do Espírito Santo. Foi um grande avivamento no ano de 90 até 2000. Depois do ano 2000, a coisa começou a bagunçar muito, a apostatarem muito da fé, né? A fazerem muita teologia da prosperidade, muitas coisas que não tem na Bíblia, né? E começaram a misturar muito o mundo dentro da igreja. Mas eu, quando me converti, o espiritual era muito forte, eu tive muitas experiências, estava falando com a Dai, e eu me converti e não sabia que eu não tinha me convertido, porque ninguém me evangelizou. Só que o Espírito Santo começou a falar comigo dia e noite, dia e noite. E ali eu comecei a ouvir louvores que eu nunca tinha escutado, e a cantar. Quando eu ficava na igreja, era cantado os louvores que eu ouvi pelo Espírito. Então, se a gente não tiver o Espírito Santo, gente, é o quê? Não nasceu de novo. Você só se convenceu lá que você, eu aceitei Jesus, mas não teve transformação, não teve mudança nas suas atitudes mundanas, nas suas atitudes de caráter. E aí fica difícil de você acompanhar algo que não é de Deus. Então, eu batia muito de frente com as coisas que eu via que era errado. Mas eu tinha uma coisa boa, eu não ia falar para ninguém. Eu falava com o pastor da igreja. E ele ficava, às vezes, sem graça comigo e tal. Eu falava, pastor, mas a Bíblia fala assim, 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 por que faz assado, assado, assado? Aí ele ficava sem graça, não sabia o que lhe dizer e tal, tal, tal. E eu fui assim, dessa igreja, que eu fiquei 8 anos, 4 orando para sair, porque eu entendia que meu marido e meus filhos estavam lá e eu não podia ser cabeça, eu tinha que ser a adjuntora. Então eu falava de Senhor, mostra para o meu marido, porque ele é o cabeça. Eu não posso fazer quebrar aqui um princípio. Por quê? Porque eu era orientada pelo Espírito Santo. Não é porque eu sabia muito, porque o Espírito Santo me dava essa orientação. E aí eu fiquei mais 4 anos orando dentro dessa igreja para sair, porque eu já tinha visto um monte de coisa errada. Aí até que um dia meu marido entrou na igreja e o pastor começou a falar, e ele dizia, ele falando, pregando e falando as coisas, e de repente meu marido falou assim, eu vou me embora. Eu falei, o que que houve? E depois em casa eu te conto. Aí saiu e foi embora. Cheguei em casa, ele estava de joelho chorando. O que que houve? Assim, o pastor, quando estava falando, ele só falava assim, ó. Eu não entendia nada. O que é isso, irmão? Babel. Confusão. E ali meu marido falou comigo, eu falei, eu já estou orando há 4 anos para a gente sair. Aí ele falou, então vamos ficar em casa e vamos ver se alguém vai nos buscar. Nós ficamos 15 dias em casa e ninguém nos procurou. E aí nós resolvemos sair dessa igreja. Fomos numa escola bíblica, esperamos acabar, e aí fomos conversar com o pastor e falamos, pastor, nós estamos saindo. Ele ficou preocupado.
Mas por quê? O que vocês vão dizer para os outros? A preocupação dele era o que a gente ia dizer para os outros. Aí nós dissemos assim, vamos dizer que o tempo acabou. Ah, isso aí é uma boa palavra. Eu falei, é. Aí ele falou, também vocês nunca vestiram a camisa da igreja? 8 anos servindo naquela congregação, 8 anos fazendo tudo que era pedido e obedecendo aquilo que o pastor não deixava fazer, porque ele não deixava as crianças frequentar outras igrejas. O que é isso, irmão? Babel. Então, para encurtar, teve muitas outras coisas que aconteceram em templos comigo, né? E o Espírito Santo sempre me guiando e me mostrando, olha aí, olha isso. Isso é de Deus? Isso não é? Então, eu fui seguindo as orientações de Deus, sem quebrar princípios, sem me rebelar, só fazendo aquilo que ele me direcionava a fazer. E até hoje eu vivo assim, porque hoje meu marido ainda vai aqui, congrega, eu também estou congregando com eles aqui, mas eu não consigo mais criar vínculos com certas igrejas locais, porque eu vejo muita coisa errada, então eu prefiro ir de vez em quando. Mas meu compromisso hoje está com o Tropa e com as, as Atalaias Ministers, porque ali eu vejo sinceridade, verdade, eu vejo que nós nos colocamos na brecha para fazer aquilo que o Senhor nos chamou a fazer. Se existir algo que Ele vai querer que a gente faça além, eu estou aqui para fazer. Mas, fora isso, eu hoje, a minha orientação é não estar me vinculando muito com igrejas locais, para que eu não tenha que obedecer a regras humanas, para que eu não crie Babel, nem no meu espírito, nem na minha alma, nem no meu corpo, nem nos meus relacionamentos familiares. Então, eu tenho que viver assim, na flexibilidade, sabe? Aceitando daqui e dali. Natal, a gente sabe que não é de Deus, mas a minha família gosta, então eu frequento, participo, mas todos sabem a minha posição, que eu não compactuo com o Natal. De Natal. Já dei vários estudos quando eu era da igreja aqui. Eu dava estudos, seminários, estudos sobre essas coisas, ensinava, falava o que era guirlanda, o que era presépio, falava tudo. Mas tempo de cada um, né? Eu oro todos os dias para que o discernimento venha e que eles resolvam verdadeiramente viver a palavra, viver os princípios da palavra, de comemorar festas bíblicas, né? Então, irmãos, eu sei que Deus está mudando. Eu creio que Deus pediu para que eu falasse essa palavra, porque existem coisas que estão acontecendo no nosso meio hoje e que a gente tem que tomar cuidado. Eu creio que Deus tem um zelo muito grande por essa nova igreja que está se reunindo em casas, desde a época da pandemia. Deus começou a separar pessoas com outro discernimento e não existiria mais templos, porque o templo somos nós e nós temos que estar reunidos, seja lá onde tiver que ser. Nós temos que nos reunir como igreja, né? Nós temos que congregar, mas temos que ter discernimento de o que é igreja e o que é Babilônia. Então, Deus está mudando as estações. E quem está firmado nele, entende e discerne esse tempo. Não são mais dias de encher os templos, as congregações locais. São dias de trabalhar pela mesma causa. Qual é a causa que nós trabalhamos aqui no Tropa? Orar uns pelos outros, ensinar, trazer fundamentos, é isso? O que nós trabalhamos nas atalaias? Oração, intercessão, clamor diário, amar as nações. Isso é bíblico. O Senhor nos chama para isso. Esse é o tempo de nós orarmos muito, 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 muito. E uma coisa que me assusta, Jesus está voltando, está às portas. Todos os sinais que ele falou em Mateus 24, em Tessalonicenses, todas as passagens que falam da volta, dos sinais que veriam na volta, já se cumpriram. Já se cumpriram. O Senhor está, às vezes, porque ele é longânimo, ele não quer que ninguém se perca, ele está dando
chance. Ele está, sabe, alargando um pouco o tempo para que as pessoas venham despertar, porque o Senhor é amor, gente. Ele não tem amor, ele é o amor. Então, ele quer que a gente entenda o que está acontecendo para que a gente se salve. Essa guerra em Israel, isso tudo que está acontecendo aí, é tudo a formatação, a configuração do que fala em Apocalipse. Então, todas essas coisas que estão acontecendo, para nós que temos a mente de Cristo, está muito claro. Então, quando eu falo assim, olha, Jesus está voltando e está muito próximo, irmãos, eu pergunto a vocês, se tiver mais 5 anos, como você acha que vai estar esse mundo daqui a 5 anos? Com todas as coisas que a gente já tem visto, os sinais todos que estão aí. Daqui a 5 anos, você acha que vai estar como? Guerra nuclear está sendo falada aí o tempo todo. Né? As configurações todas de Israel, o templo sendo construído, tudo que está acontecendo, vocês acham que daqui a 5 anos não vai estar tudo feito? Eu penso que sim. A gente não pode dar datas para a volta de Jesus, mas ele deixou sinais muito claros para que a gente observe e não fique dormindo. Né? A parábola das noivas, elas estavam todas dormindo. Mas, de repente, alguém começou a falar, o noivo está chegando. A gente tem ouvido muito isso? Sim ou não? Sim ou não? Tem ouvido muito isso? Então, né, tá falando em todo lugar, criança sonhando, muçulmano recebendo sonhos de Jesus, tantas coisas que a gente vê que nunca poderia ter esses sinais que estão tendo agora sem a internet, porque hoje a gente fica sabendo de tudo. E várias passagens da Bíblia diz que haveria um tempo que seriam milhões de pessoas que aconteceria isso. Naquela época que foi falado isso, não tinha milhões de pessoas. Então, tem muitos sinais que as coisas estão muito próximas. Então, a gente pode dizer que se tiver 5 a 10 anos, é muito. Eu penso assim. E às vezes eu falo com pessoas sobre isso, as pessoas falam, para com isso. Não, não é assim, não é bem assim, porque querem viver aqui. Porque ainda desejam estar nesse mundo. E a Bíblia fala que em Apocalipse, a noiva diz, Maranata, ora vem, Senhor Jesus. A noiva clama por esse dia. Então, se a igreja não está clamando pela volta de Jesus, tem alguma coisa errada. Porque se nós somos noiva, pensa comigo, você tem um noivo, mas ele foi viajar, e ele está demorando um pouco, porque ele está fazendo as coisas que tem que fazer. Mas você, como noiva, fica querendo casar logo, ou você, não, deixa ele lá mais um pouco. Para que ele vir agora? Não. Você, como noiva, sente isso? Eu, como noiva, já queria ter ido ontem. Não é isso, gente? Não tem. Gente, eu fico absurdo isso. Como que a pessoa não está desejando a volta de Cristo? Ai, mas tem muita gente, mas sempre teve e sempre vai ter. Sempre vai ter muita gente que não. Enquanto você vai num lugar assim, num show, você vê na televisão um show, quantas pessoas empinhadas ali. Agora veio Madonna de Copacabana esse ano, acho. E ano que vem é a Lady Gaga. É tudo abertura de portal, irmão. Então a gente tem que estar clamando, Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Então o Senhor, Ele quer que a igreja ela tenha a mesma fala. Ela tem o mesmo desejo. Porque senão a gente está vivendo Babel. Deus, Ele é plural. Tudo que Ele diz é, façamos nós. Ou a igreja, eu penso isso, ou a igreja é profética, né? Ela é guiada pelo Espírito Santo e ela fala aquilo que o Espírito Santo orienta ela, ou ela é uma igreja patética, irmão. Ou é profética ou é patética. Porque ela fica criando as próprias estratégias para encher a igreja. É tanta vergonha que a gente tem visto hoje em dia dessas igrejas grandes. Posso falar aqui porque está aí na mídia. Lagoinha. Lagoinha agora, final de ano, vai cobrar R$ 3.000 de cada pessoa para poder ir no ano novo dela.
Bola de neve, o pastor morreu, a esposa do pastor tinha separado, porque foi uma vergonha que apareceu, e aí eles estão querendo expulsar a ex-esposa do... Olha, tanta vergonha. Eu só fico mais tranquila porque Jesus disse assim, é necessário que venham os escândalos. É mister que vem os escândalos. Mas ai de quem os fizer. Não é isso? A Bíblia fala isso. Então, Babel continua sendo construída na vida da igreja, porque o diabo continua insuflando, ensinando e dando às pessoas essas dicas. Construa um templo suntuoso, faça, porque aí você vai ter isso, vai ter aquilo. Continua os... Irmão, nós temos 4 ambientes que nós não podemos deixar de passar tempo. Isso é muito importante a gente lembrar. Primeiro, no altar de Deus, que é na intimidade com o Senhor. Precisamos passar tempo com o Senhor. É importante estar ouvindo do que o Senhor quer nos dizer. Eu, às vezes, me coloco para orar, esse aqui é o meu quarto de oração, e eu não falo nada, nada. Eu só fico em silêncio, ouvindo alguma música, alguma coisa, esperando o Senhor me falar. Ou eu espero em sonhos, que o Senhor tem revelado muitas coisas em si, e Ele, às vezes, dá sonhos para a gente que a gente não entende. Eu tenho sonhos que eu sonhei lá em 2019 para acontecer esse ano. E coisas que Deus vai revelando, assim como eu não sei se eu já contei, se aqui todos ouviram, do que o Senhor falou comigo acerca do Yom Kippur, que foi uma data que o Senhor falou para mim, dia 4 de março. Ele falou, conta, 222, que era 222 dias. E eu contei, dava dia 12 de outubro, que era o dia do Yom Kippur, e eu não sabia. Eu só fui saber um mês antes, através da pastora Fabiana, que ela começou a ensinar sobre Yom Kippur. Falei, meu Deus, o Senhor estava querendo falar comigo desse arrependimento. Então, a gente tem que estar muito atento, observando, porque o Senhor, ele fala uma vez, ele falou uma vez só com Noé. E ele ficou 100 e tantos anos lá construindo a arca, obedecendo a ordem de Deus. Não chovia, não fazia nada. O problema é que as pessoas não sabem esperar. Deus fala, fica ali, cumpre ali, observa ali. Não sai daquilo, não. Porque Deus falou, acabou. Vai cumprir. Então, outro lugar que nós precisamos estar, eu falei 4 ambientes. No altar de Deus, na intimidade. O segundo lugar, para quem é casado, no leito, com o cônjuge. Porque hoje tem muita gente que está frequentando lugares, sendo bênção em lugares, e pregando e fazendo e acontecendo, mas no leito está Babel. O leito está dividido. Então, nós precisamos passar mais tempo no leito, conversando, perguntando, sabe? Tentando trazer o nosso cônjuge para a realidade. Às vezes a gente tem que ser mais calmo, tem que esperar, às vezes não dá para falar tudo de uma vez, mas a gente precisa passar tempo com o nosso cônjuge para que ele veja a luz de Deus. Porque a Bíblia diz que nós santificamos o nosso marido, né? E a mulher sábia edifica a sua casa. Existem maridos que fazem isso como esposas também, que às vezes a esposa que não foi, não acompanhou, né? O outro lugar que nós precisamos passar tempo é na mesa, com os filhos e com os amigos. Mesa é lugar de cura, irmão. Como eu falei aqui no início, a gente frequentava a igreja, participava de tudo, mas toda semana nós nos reuníamos, meus filhos, meu marido, para fazer a nossa devocional em casa, com, com eles, né? Não era só a leitura da Bíblia, aquela coisa rígida, não. Era perguntando, o que vocês acham, o que vocês sentiram, você acha que a gente tem alguma coisa que vocês não gostaram que a gente fez? Era uma conversa, um diálogo, porque é assim que Deus quer se relacionar conosco também. Ele sabe de tudo, ele vê tudo, mas ele quer que a gente fale, ele quer que a gente se relacione. E os filhos precisam ver isso em nós. Se você não é em casa o que você pretende ser na igreja, você é o quê? Você é Babel. Aí por isso que muitos filhos se afastam, porque eles não veem em casa o que a Bíblia fala. E aí como é que eu posso acompanhar? Minha mãe fumava muito quando eu era adolescente. E dizia, você não pode fumar, você não pode fumar, né? Então, a gente não, a criança, ela não, a criança, o adolescente, ele vai fazer aquilo que ele vê você fazer, ele não vai fazer aquilo que você fala.
né? O que você faz grita muito mais alto do que o que você diz. Então, esse é o terceiro lugar que nós precisamos passar tempo. O quarto lugar é esse que nós estamos aqui agora, o púlpito. Isso aqui é um púlpito, né? Eu hoje fui agraciada de estar falando para vocês. Eu estou no púlpito. Então, se eu não tivesse nada para falar, se eu não tivesse intimidade com Deus, se eu não tivesse um leite santificado, se eu não tivesse na mesa com meus filhos, meus amigos, eu não teria o que falar, porque seria uma fala sem unção, sem, sabe? E a gente vê muito isso acontecer. Por isso que muitos têm se afastado da igreja, não dos templos. Por quê? Porque perderam essa referência. Acham que todos são iguais àqueles que estão vivendo essa loucura de dizer que são autoridade. Que autoridade você é se o Senhor não te der? Porque a autoridade vem da palavra do alto. Se você do alto não receber autoridade, você não é nada. Você é só um coach. Alguém que sabe ensinar bem, falar bem, mas a unção, ela não é derramada quando você fala. A autoridade não foi dada a você. Então, quando nós falarmos, nós temos que falar aquilo que a gente vive, aquilo que a gente viveu, as experiências diárias que a gente passa com Deus. Senão é conversa fiada, irmão. As pessoas não vão sentir, porque nós somos criados com espírito, temos uma alma e habitamos num corpo. Então, essas coisas, elas são geradas dentro de nós. O teu corpo, a maneira com que você sorri para o outro, vai demonstrar quem você é. Pessoas que só vivem carrancudas, reclamando de tudo. Qual é a presença de Jesus que você passa? Qual o relacionamento que você tem com seus vizinhos? Qual o relacionamento que você tem com a tua parentela? Porque eu sei que é difícil. Eu tenho parentes que são terríveis, mas eles olham para mim e vão falar o quê? Porque contra o amor não há lei. Então, eles sabem o que eles fazem? Ah, ora por mim. Aí é a hora que eu falo, Ana, posso orar por você, mas qual é o motivo? Aí eles vão falar, por causa disso. Ah, mas por causa disso você fez, né? Que é a palavra de Deus. Aí eu vou na palavra. A palavra de Deus diz, de que se queixa o homem, seus próprios pecados. Aí eu posso pregar para eles com amor, porque eu não falei nada, foram eles que me procuraram. A gente tem que parar com isso de querer entrar na vida do outro se ele não falar nada. Se ele não pediu, irmão, você só tem que orar. Só ore, porque uma hora eles vão te buscar. Pode ter certeza disso, porque eu falo sempre aqui em casa. Quando você começa a orar, ou vai para frente ou vai para trás. Quero dizer com isso, vai para frente que a pessoa melhora, se converte, ou vai para trás. Tudo piora e eles vão correr para você para te pedir ajuda. É sempre assim. Então, tudo que Deus fala com você, ele espera uma resposta de obediência. Tudo que Deus falar com você, pode ter sido lá no dia que você se converteu. Ele espera uma resposta de obediência. Eu estou com 61 anos, vou fazer 62 anos de 2025 agora. Eu falo, ai, Senhor, eu estou tão cansada, eu já fiz tanta coisa. Aí ele fala assim, é mesmo, Sara? Não tem jeito, gente, não tem jeito. O que Deus falou que vai fazer, ele vai fazer. Não importa se você está velhinho, se está cansado, o corpo já está amassado. Já... Eu vejo isso diariamente comigo. Mas aí eu olho no espelho, eu vejo que eu estou ainda resplandecendo a luz do Senhor. Pai, Senhor, muito obrigado. O Senhor faz plástica todo dia, porque não é fácil. Não é isso, irmã Verina? Não é fácil. A gente fica cansado, a gente às vezes chora para Deus, fala, ai, Senhor. Aí o meu choro é, Senhor, volta logo. Porque é cansativo lidar com pessoas que você fala anos e anos e elas não mudam. Elas acham que você continua sendo fanática ou que você... Ai, você só fala nisso. Eu falei, só tenho isso para falar. Jesus na veia. Tem jeito. Eu não mudo meu discurso por nada. Como a música que a gente colocou aí, eu não vou... Eu posso andar na Babilônia, mas eu não vou me vender por nada, porque o que eu tenho é muito caro. Foi um preço muito alto que Jesus pagou pela minha vida, pela sua vida. Então, nós temos que ter sabedoria para não darmos lugar às nossas vontades enquanto as manifestações do reino não acontecem.
Babel, confusão, engano e vaidade. Lembrem-se disso. Porque eu tenho certeza que essa palavra veio do trono do Senhor para trazer a vocês hoje. Porque foram 2 semanas que só vinha aí o Babel. E eu fico muito orando quando o Adai me chama. Eu fico assim, Senhor, o que é para falar, o que é para falar? Porque eu tenho uma responsabilidade muito grande com aquilo que eu falo hoje, sabe? Eu acho que a gente, como influência, a gente tem que ser muito exato naquilo que Deus quer que a gente traga. Não é ficar inventando, não, irmãos. É pedir ao Espírito Santo mesmo. O que o Senhor quer que eu fale aos meus irmãos nesse tempo? Porque tem tempo, tem lugar, tem hora, tem tudo. Em 2 Coríntios, capítulo 13, do versículo 1 ao 10. 2 Coríntios 13, do 1 ao 10. Diz assim: essa será a terceira vez que vou visitar-vos. Sendo assim, toda questão precisa ser confirmada pelo depoimento de 2 ou 3 testemunhas. Já vos adverti quando estive entre vós pela segunda vez. Agora, estando ausente, volto a dizer aos que anteriormente pecaram e a todos os demais que, quando retornar, com certeza não os pouparei, visto que estáis exigindo que apresente uma prova de que Cristo fala por meu intermédio. Ele não é fraco ao lidar convosco, mas sim poderoso entre vós. Porque apesar de haver sido crucificado na fraqueza, ele vive, e isso pelo poder de Deus. Semelhantemente, somos fracos nele, mas pelo poder de Deus viveremos com ele para vos servir. Examinai, portanto, a vós mesmos, a fim de verificar se estáis realmente na fé. Provai a vós mesmos. Ou não percebeis que Jesus Cristo está em vós? A não ser que já estejais reprovados. Mas tenho a esperança de que compreendais que nós não fomos reprovados. Agora oramos a Deus para que não pratiqueis mal algum, não para que os outros observem que temos sido aprovados, mas para que façais o que é correto, embora pareça que tenhamos falhado. Porquanto nada podemos fazer contra a verdade, somente a favor dela, pois nos alegramos quando somos enfraquecidos, e vós sois fortalecidos. Rogamos por vosso aperfeiçoamento contínuo. Por esse motivo, escreva essas palavras, estando ausente, para que, quando eu estiver convosco pessoalmente, não necessite ser rigoroso no uso da autoridade que o Senhor me outorgou para edificá-los e não para destruí-los. Amém? Aqui Paulo fala da questão da igreja, da preocupação que ele estava com a igreja de Corinto. Nós sabemos, quem já estudou, que a igreja de Corinto ela tinha muito pecado. E era a igreja que tinha mais dons. A igreja que mais tinha dons era a igreja de Corinto. Mas havia muito pecado nela, havia muita divisão, havia muito Babel. E aí Paulo traz essa fala com muita autoridade, dizendo, olha, estou falando isso para vocês observarem seus caminhos e tudo. E Paulo exorta a igreja de Corinto em várias passagens, né? Então, essa preocupação de Paulo com a questão da igreja era por quê? Porque Babel estava entrando nela, né? E a gente vê nas cartas de Apocalipse como Babel se instituiu em várias igrejas. Você lê as 7 cartas, você vai ver que só a igreja de Filadélfia que é elogiada totalmente. Mas as outras todas têm algo que Jesus está pontuando ali que elas estão erradas. Então, já é um alerta para que a gente fique, ó, o que está acontecendo? Né? Eu estou nesse lugar? Eu estou fazendo isso? Eu perdi o amor? Como é que eu estou? A gente tem que estar observando isso. E em 2 Coríntios, no capítulo 13, versículo 11, 2 Coríntios 13, versículo 11, diz assim: sem mais, irmão, despeço-me de vós. Procurai agir com maturidade. Tende bom ânimo, encorajai-vos mutuamente. Tende um só pensamento principal e vivei em harmonia, e o Deus de amor e paz estará convosco. Gente, aqui ele está falando de unidade, de termos o mesmo pensamento. Se existe alguma dúvida, nós temos que procurar entender para poder falar a mesma coisa.
para não ficar com essa conversa de eu não penso assim, não. Não, acho que não é bem assim. Não, a gente tem que ser um. Nós temos que pensar a mesma coisa. Se existe alguma dúvida, nós temos que levar diante das orações, colocar, pedir ao Espírito Santo para nos guiar se a gente está pensando algo que é diferente do que a igreja tem que pensar. E não ficar deflagrando os irmãos, dizendo, você está errado. Nós temos que falar um com o outro para que o diabo se estabeleça. Gálatas, capítulo 3, versículo 3. Diz assim: estáis tão enlouquecidos assim, a ponto de, tendo começado pelo Espírito de Deus, estar desejando agora vos aperfeiçoar por meio do mero esforço humano? Eu creio que todos nós que nascemos de novo, que temos um discernimento espiritual, que o Senhor fala conosco, que o Senhor nos dirige, nós fomos chamadas dessa forma. Mas, às vezes, por causa da nossa alma, a gente começa a devagar e falar assim, eu acho que não é bem assim, não. E eu acho que eu vou fazer do jeito que eu penso. Não, vou lá, vou fazer, sabe, sem Deus ter falado nada. Espera Deus falar, irmão. Espera o Espírito Santo te guiar. Não faça nada para você não incorrer em pecados que podem atrapalhar todo o propósito de Deus na sua vida e das pessoas que estão ao seu redor. Então, o Senhor, Ele colocou essas palavras no meu espírito, eu creio que seja para nos alertar quanto às confusões causadas por alguns que não pensam da mesma forma e acabam trazendo confusão. E esse é o tempo de nós termos a mesma fé, a mesma palavra, para que Satanás não use de confusão. Amém? Eu creio que Deus trouxe isso tudo assim, colocou primeiro a Torre de Babel lá, me fez ver todo o processo dos zigurates e tudo, para trazer até esse ponto de que a gente entenda que Satanás ele é muito sutil. E é nos pecados sutis que ele mais nos ataca para que a gente não consiga seguir a verdade, não consiga entender o que o Espírito Santo está nos guiando. Nós temos pastores, sim, o Senhor instituiu apóstolos, profetas, tudo para a edificação da igreja. Mas maior do que isso é a tua intimidade com Deus, para que Ele fale ao teu coração, para que Ele mostre aquilo que é verdade. E aí, a partir disso, você vai ter o seu pastor para você conversar, falar com ele, olha, o que você acha e tal. Mas é um diálogo que o Senhor já colocou dentro de você. Não é algo que você está inventando só porque você quer fugir ou porque você quer fazer do seu jeito. Amém, meus irmãos? Glória a Deus. Vamos ceiar, vamos participar do corpo, do sangue de Cristo, que nos deu com tanto carinho para que a gente pudesse ter essa salvação, essa liberdade de podermos falar aquilo que está na palavra, não aquilo que a gente inventa, que é aquilo que a gente cria, não. É aquilo que o Senhor fala, é aquilo que o Senhor nos orienta. Amém? Vamos ceiar? Glória a Deus. A palavra que eu trouxe para a nossa ceia é Efésios, capítulo 3, do versículo 14 até o 20, que diz assim: por esse motivo, dobro o meu joelho diante do Pai, do qual se deriva toda a paternidade nos céus e na terra. Oro para que, juntamente com as suas gloriosas riquezas, Ele vos fortaleça no âmago do vosso ser, com todo o poder e por meio do Espírito Santo, e que Cristo habite por meio da fé em vosso coração, a fim de que, arraigados e fundamentados em amor, vos seja possível, em união com todos os santos, compreender a largura, o comprimento, a altura e a profundidade dessa fraternidade. E assim entender o amor de Cristo, que excede todo conhecimento, para que sejais preenchidos de toda a plenitude de Deus. Aquele que é poderoso
de realizar infinitamente mais do que tudo que pedimos ou imaginamos, de acordo com o seu poder que age em nós. Glória a Deus, Senhor. Muito obrigado por essa palavra, Senhor. A Ti seja a honra, a Ti seja a glória, a Ti seja o louvor. Que nós possamos tomar posse de tudo isso e ceiarmos contigo com a consciência, Pai, de que nós não somos, Senhor, Babel, nós não queremos espírito de confusão no nosso meio. Nós ceiamos, Senhor, para que o teu corpo e o teu sangue sejam, Senhor, a promessa da tua volta, a promessa de que o Senhor só vai tomar esse suco quando nós estivermos juntos. Muito obrigado, Pai, muito obrigado por esse momento de fraternidade, de união, que nossas mentes estejam totalmente, Senhor, cheias, Senhor, do completo conhecimento da tua palavra. Que nada venha tirar aquilo que foi dito hoje. E que minhas irmãs estejam, Senhor, aprendendo, Pai, as coisas que, porventura, elas não sabiam, que elas tenham hoje a sabedoria íntegra do teu poder que se aperfeiçoa em nossa fraqueza. Muito obrigado. Comamos desse pão, que é o corpo do Senhor dado por nós, e do suco da uva, que representa o sangue dele derramado por nós naquela cruz. Em nome de Jesus. Glória a Deus. Ai, meu Deus.